Muitos pensam que a salvação pode ser uma conquista. O que é conquista nossa é a perdição. O que é conquista nossa é a morte. O que é conquista nossa é o pecado. Salvação não. Salvação requer algo muito mais alto, mais nobre, muito mais sublime. E ninguém teria essa condição. Por isso que Deus criou, não de improviso, já estava tudo planejado. Um caminho para nos fazer chegar até Ele, por causa da nossa natureza doente. O pecado nos adoeceu como seres humanos. Fomos enfermados, adoecidos, porque a criação ficou sujeita a isso. Deus colocou esse preço tão alto, por causa de uma coisa maior ainda. É muito alto o preço que nós temos por fazer escolhas. O pecado, lamentavelmente, é a nossa maior inclinação. Mas, por outro lado, a opção de fazer o bem, e agora, com a obra da cruz de Jesus, é a nossa única alternativa e a mais excelente. Porque se pela nossa natureza nós somos inimigos pelas obras, pela fé nós ficamos amigos. E na escolha que Deus outorga, dá, entrega a cada ser humano, nós fazemos escolhas, e a escolha da fé nos vivificou, trouxe vida para nós. Essa vida, eu não sei se vocês entendem bem isso aí, que às vezes alguns têm um pouco de dúvida. Nós tivemos começo de vida, todo ser humano tem começo de vida. Um dia ele nasceu, ele tem um registro. Só nos lugares remotos aí, nas tribos de índio, talvez não tenha registro, mas em toda cidade há um registro de nascimento, onde consta que nasceu uma criança, um dia tal, uma época tal. E com o nome assim definido. Esse é o nosso registro de nascimento civil. Agora, o registro do nascimento do nosso espírito não consta em lugar nenhum. Nós nascemos, nosso espírito foi criado. Ele é eterno. Ele não era antes, ele não existia antes. Mas uma vez criado, a partir de um momento na linha do tempo que ele foi criado, ele não pode deixar de existir mais. Aqui que vem a questão de vivificar. O espírito que foi criado, gerado por Deus e colocado dentro do corpo de uma criança, aprisionado nessa natureza humana, somos combatidos todo o tempo pelas nossas inclinações. E à medida que passa o tempo, o mal começa então a criar raízes em nós. Todo ser humano, ninguém é diferente. Esse é o ser humano. À medida que isso vai se espalhando, nós vamos perdendo completamente a nossa capacidade de falar com Deus, se relacionar com Ele, porque Deus é santo. Nós somos completamente afastados dEle. Então, a vida, o nosso espírito, a nossa natureza eterna, definitiva, ela como que morreu. Mas não que morreu porque deixou de existir, ela morreu porque ela perdeu o contato com Deus. O contato foi fechado. O pecado faz isso. O pecado não deixa o ser humano ter contato com Deus. O contato está bloqueado. E para que esse bloqueio seja retirado, para que o nosso espírito viva, era preciso de alguma obra ser feita. Isso você sabe. Quando Jesus subiu na cruz, o propósito dele exatamente era esse. Porque o céu ficou fechado para nós. Ninguém podia subir ao céu. Morriam. Porque existe o paraíso e existe a glória de Deus. Na glória plena, ninguém jamais entrou ainda. Mas no paraíso, sim. Aquele ex-ladrão na cruz, por exemplo, desde que ele saiu da cruz, ele está lá, em delícias com Deus. A
plenitude ainda não. A plenitude vai ser só quando a trombeta tocar. Quando a trombeta vai tocar, quem estiver lá e quem estiver aqui vão receber corpos glorificados e nós vamos entrar na plenitude da glória. Agora o Espírito nosso, ele, por causa disso, quando eu falo nosso é do ser humano, ele morreu. Para Deus ele está morto. Ele não fala com Deus, não escuta Deus, não sente Deus. Ele perdeu. Se alguém não tem mais sintomas vitais, o médico põe um estetoscópio no coração do paciente e fala, não tem sinal vital, o coração não bate. Faz um eletroencefalograma, não tem sinal vital, o cérebro não emite mais nenhum sinal. Morreu. Porque entre o aparelho e o paciente já não há mais sinal de conexão. O estetoscópio, o eletroencefalograma tirou um resultado, o paciente morreu. Não tem um estetoscópio, mas Deus e nós, por causa do pecado, perdemos o contato. Se colocasse espiritualmente um estetoscópio no coração nosso, está morto, o paciente morreu. Não tem mais jeito. Mas quando nós cremos em Jesus, o céu estava fechado. Ninguém podia ir lá. Mas vocês se lembram bem, quando Jesus morreu na cruz, uma coisa aconteceu que marca e explica, nós entendemos isso muito claro. Ouviu-se um barulho. Quem estava lá no templo, os levitas, os sacerdotes, viram um barulho e olharam, porque o templo era dividido em duas partes, o santo e o santíssimo. O santíssimo era separado do santo com uma cortina pesada, de alto a baixo, que só podia abrir uma vez por ano, e só o sumo sacerdote podia entrar ali. E se ele entrasse ali, para entrar ali tinha que ter sangue, ele se purificava com sangue de animais. E ele entrava ali com um sinete, um sino na cintura, fazendo um barulho, que era como um clamor. Eu entro aqui com sangue de sacrifício, aceita a minha entrada aqui, porque ninguém podia entrar lá. Quando Cristo morreu, o véu abriu-se de alto a baixo, começando de cima. Você se lembra disso? Ali o Senhor falou, agora eu descortino o céu. Agora quem crê em mim, eu vou ressuscitar e o céu agora está aberto para ele. Porque nós nunca íamos conseguir fazer isso. É exatamente isso que fala. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Nos deu vida. Por quê? Porque nós andávamos segundo o curso do mundo. Nós andávamos segundo o curso. A humanidade sempre andou, e aqui fala uma coisa forte, segundo o príncipe das potestades do ar. As potestades, os exércitos do ar, da atmosfera. E tem um príncipe que governa isso. E as pessoas que andam aqui nesse mundo andam seguindo a orientação desse principado, dessas forças do ar, que elas atuam diretamente na natureza do homem, da mulher, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, com os outros também. Vocês percebem que é pesado demais? Filhos da ira. Irmãos, é tão triste isso, mas é tão profundo, que quem não tem a palavra de Deus, quem não tem Jesus Cristo, quem não tem o Espírito Santo, é filho da ira. E a força do mal que anda na atmosfera, esse ar está carregado de forças, são exércitos. Eles andam pelos ares. Eles procuram as pessoas, todo o tempo procuram um espaço para trabalhar. Mas o seu espaço foi fechado. Ainda que ele tente, há uma proteção sobre você. Aqui, irmãos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Aqui Paulo fala de uma ressurreição diferente dessa ressurreição do último dia. É a ressurreição de nós sairmos do mundo dos mortos e irmos para o mundo dos vivos. É uma linguagem.
Salmos fala que na mansão dos mortos ninguém louva a Deus, nem os que descem ao silêncio. Aqui, irmãos, temos uma mansão de mortos, o mundo inteiro está debaixo do pecado e da morte. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Está vendo o que está escrito aqui? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Olha, isso eu já sabia. Mas aqui é preciso pensar um pouco mais. Quer dizer que eu sou salvo pela graça mediante a fé? Quer dizer que a fé, eu tenho que estar com ela todos os dias. Os irmãos entendem isso aqui? Não é que eu estou salvo porque um dia eu criei. Não basta eu ter crido um dia. Eu tenho que continuar crendo todos os dias. Eu sou salvo por isso. O sacrifício de Jesus entra em vigor na minha vida quando a minha fé está. Se eu perder minha fé, eu perco a razão pela qual eu fui salvo. Eu fui salvo pela graça mediante a fé. Eu não posso perder a fé. Eu não posso nem diminuir minha fé, eu tenho que aumentar. Minha fé não pode ser minimizada, ela tem que ser maximizada. E tem muitas pessoas que não percebem isso. A fé vai minguando e ele não se preocupa. A potestade dos ares, a força que anda na atmosfera, elas querem trabalhar em você e em mim. Nós temos que reavivar nossa fé, porque nunca mais você vai deixar de existir. Eu falo sempre isso, irmão, se a pessoa deixasse de existir, era bom, porque, para alguns, né? Porque aqueles que iam para o inferno, se deixasse de existir, o problema dele acabou. Tá bom, não vou para o céu, acabou, não vou para o inferno. Assunto encerrado, eu acabo. Eu não vou existir mesmo, não vou sofrer, acabou. Até seria uma boa saída, mas essa saída não existe. Começou a existir, mas não deixa de existir mais. Se não estiver com Cristo, está com o inimigo. Se não estiver no céu, está no inferno. Não tem ninguém em purgatório. Não podemos diminuir nossa fé. E a nossa natureza tem que ser preservada mediante a graça. E a graça, você entra nela pela fé. Um dia que você tiver um tempo, abra o livro de Jó. Observe isso. Um dia que você tiver um tempo em casa, pega o livro de Jó e leia a promessa que Deus fez para Jó. Deus falou com ele assim: vou dar o dobro. Ele teve o dobro de camelo, de tudo. Tudo foi o dobro. Pode conferir, tudo é o dobro. Mas ele teve outros filhos. Mas os filhos que ele teve não foi o dobro, foi o mesmo número. Não teve o dobro de filhos. O mesmo número de filhos. Mas de fato ele teve o dobro. Sabe por quê? Porque aqueles não se perderam. Estão com Deus. Se teve mais um tanto igual, dobrou. Porque aqueles que morreram estão com Deus. A nossa história não acaba. A nossa história persegue sempre a voz do Senhor. Há uma força muito grande nos ares. Estão muito agitados nesses últimos tempos, porque tem pouco tempo pela frente. Mas, por outro lado, nós temos visto o Senhor calmamente instruindo, fortalecendo a cada um de nós. Vivencia as benesses da graça do Senhor. Aproveite a graça do Filho de Deus. Você está salvo por isso. Não tem competência. Não tem competência nessa salvação. Porque se tivesse um dia, a gente podia começar a ficar um pouco soberbo. Sabe por que começou as coisas lá em cima? Um dia o Senhor me deu essa palavra aí. Eu até nunca tinha pensado nisso. Como que pode ter um inimigo caído se não tinha outro inimigo lá? No jardim do Éden, tudo bem. Tinha a árvore do bem e do mal. Tinha até uma serpente lá. Mas e lá no céu? Quem é que tentou o tentador? Quem que atrapalhou o querubim ungido? Onde foi que ele arrumou confusão? Se não tinha outro tentador, era tudo paz. Ele tropeçou em si mesmo, pela sua formosura, pela grandeza que foi outorgada a ele, associada a uma palavra muito profunda: livre-arbítrio.
Ele podia fazer o que quisesse, mas ele não devia fazer o que ele quisesse, tinha limites. Mas ele, admirando-se a si mesmo, Isaías fala: ó tu que disseste no teu coração, eu vou me assentar acima das estrelas de Deus, eu vou te derrubar lá embaixo, nas profundezas do inferno. Ele se admirou a si mesmo, mas nessa graça você não tem como se admirar, nem eu. Você é salvo pela graça mediante a fé, é obra de Jesus. Quanto mais santo um homem, quanto mais santa uma mulher, menos ela se admira, menos ele se admira. Pelo contrário, Paulo falou, forte isso, né? Eu me glorio nas minhas fraquezas. Como alguém pode falar isso? Eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, eu sou forte. Porque quando eu percebo a minha incompetência em qualquer esfera da minha vida, eu tenho certeza que só o Senhor pode me ajudar. E nessas horas a nossa comunhão fica fortalecida. Por isso que Deus deixa nós atravessarmos tantas coisas que não era bom que nós atravessássemos. Tem muita coisa que nós não queríamos passar, irmãos. Quantas coisas que nós já passamos que não queríamos. Você quer passar? De jeito nenhum, não quero. Mas é a nossa história. Vai passar o tempo que você vai desconfiar sempre mais de você do que de Deus. Vai chegar um ponto que nós podemos confiar 100% em Deus e nada em nós. Toda a nossa confiança está nele. Isso, sabe o que é? É a conversão absoluta. Não confia mais. Sabe o que o Tiago fala? Por que você fala que você vai viajar um ano que vem? Vou viajar aqui para lá. Você deveria falar assim: se Deus quiser, eu vou viajar. Se Deus quiser, amanhã eu faço isso, porque você nem sabe se você amanhece. A nossa vida não está na nossa mão. Quem pode acrescentar um dia de vida na sua história? Nós somos dependentes de Deus, e todo mundo é. Pasmem-se, até o inimigo é. Só que ele não confessa e não conforma. Os mais arrogantes dos homens são dependentes de Deus. Se Deus tirar o fôlego de vida dele um segundo, acabou. Tem que levar ele embora depressa para enterrar. Ninguém sustenta a sua vida. Alguém aqui pode falar: a minha vida eu sustento. Quantas vezes seu coração bateu hoje? Você contou? Quantos litros de sangue passou dentro do seu coração? Quantos litros ele se moviou? Bom, se você pegar um compêndio médico, você vai saber por um estudo. Mas você mesmo não sabe. Como que esse alimento que você come vai para as veias? Como que vai para o seu tecido? Como que você alimentando mantém sua energia? Como é que é esse processo aí? Você estudou esse processo? Você estudou como transformar alimento em energia? Como que faz para a célula receber esses nutrientes? Você fez um curso para começar a alimentar? Você estudou como que você alimenta para poder alimentar, para poder seu organismo aprender com você como que alimenta? Nós somos aqui, irmãos, colocados diante de um cenário onde nós não conhecemos quase nada. A nossa única felicidade profunda é essa: eu tenho certeza que Deus não erra, Ele está no comando da minha vida e eu vou andar com Ele cada vez mais confiado. É o bom dia, bendito dia que um homem de Deus ou uma mulher de Deus é capaz de olhar em si mesmo e falar: eu te reprovo, eu não concordo mais com você, eu não vou mais fazer isso, eu vou mudar meu jeito. Quem faz isso aí? Nós fazemos com o outro. Eu não gosto de você, não gostei do que você fez. Quem tem humildade fala com sinceridade: eu reprovo a mim mesmo. Senhor, eu dou nota 0 para mim agora. Senhor, eu quero aprender contigo o caminho da paz, da santificação. Quem aqui já deu nota 0 para si mesmo? Quem aqui já se reprovou a ponto de abaixar a cabeça e falar: Senhor, eu mereço o castigo, Senhor. Tem misericórdia de mim, mas eu mereço. Nós sempre falamos assim: Senhor, faça-me justiça. Eu já vi muito irmão falar assim: eu quero justiça. Eu falo: louco, pede misericórdia. Você vai pedir justiça, Deus te corta o pescoço, corta o meu, corta o seu. Você está salvo pela graça mediante a fé.
Por isso, toda vez que você perceber a sua inutilidade, a sua fraqueza, as suas deficiências, você está crescendo diante de Deus. Por isso não é para você ficar com depressão, nem com cansaço, nem com tristeza, não. Quando você perceber alguma coisa errada em você, dá glória a Deus. Senhor, teu olho começou a olhar dentro do meu olhar. Eu estou olhando com o teu olhar agora. Estou aprendendo contigo, Senhor. Sois salvos pela graça mediante a fé. Não sois salvos por causa de um trabalho, por causa de um belo estudo, por causa de um compêndio, por causa de um livro publicado. Você é salvo pela graça mediante a fé. Por isso que a cruz de Cristo é loucura. Porque ela tira do homem a sua soberba, tira do homem a razão. Paulo falava: eu anuncio Cristo crucificado, que é loucura para o grego e escândalo para o judeu. Um Cristo que morreu pregado na cruz, rasgado de cravo, e morrendo daquele jeito ele venceu o inferno e a morte, tomou a chave da morte do inferno e me deu a autoridade de viver eternamente com ele. Agora a morte não pode mandar em mim, ainda que eu saiba que meu corpo vai morrer, mas eu sei, é um teatro. Acabou o corpo, tomando, meu espírito já saiu livre, nunca mais eu vou morrer. E agora mesmo nós estamos vivos, somos salvos pela graça, a graça do Senhor está conosco. Por isso, queridos irmãos, o que o Paulo apóstolo está mostrando aqui é essa compreensão, gloriarmos nessa bendita vocação que nos coube, nessa linha espiritual que nós estamos vivenciando aqui. É a coisa mais linda. Até as crianças, porque o espírito nosso não é criança, não é? Espírito não fica pequenininho, espírito não é criança. E espírito nosso é feito, ele está incrustado na natureza humana, amarrado aqui dentro, até ele ser solto. No dia que ele for solto, ele vai ser solto com impressão clara de Cristo nele, com o corpo glorificado, com o corpo modificado e com a imagem do Redentor completamente estampado. O Senhor falou para Josué: eis que eu ponho uma pedra e nela eu vou esculpir. Já leram isso aí? Vou esculpir nessa pedra. O escultor, ele pega um cinzel, um martelo, e ele não tem ferramenta sofisticada não, hein? Aqueles escultores, Miguel Ângelo disse que quando ele fez uma estátua lá, disse que ele bateu, acho que foi ele que bateu na perna, ele disse: parla, porque ele fala, até as veias, tudo muito bem feito, mas é com cinzel e com martelo, não tinha laser, é arte. Assim você está fazendo com você e comigo. É um cinzel de um lado, um martelo do outro, um gemido de lá, um grito de cá, mas a obra vai saindo. De um bloco ruim, sai uma estátua perfeita. Um dia perguntaram para um desses escultores: como que você faz isso? Como que você faz isso? Não, a imagem já estava ali. Como assim? Eu só tirei os excessos. Eu já tinha visto a imagem lá dentro do bloco. É o que o Senhor está fazendo conosco, vai tirando os excessos. Aos poucos você vai ficando bonita, bonito. Deus vai olhando você, eu estou contente com ela já. Olha, já fiz uma cirurgia plástica ali, tinha uma coisa feia, esse aqui já está bom, olha aí, ó. Tinha uma coisinha ruim, mas já melhorei. Foi uma cinzelada, um grito para lá, um gemido para cá, e eu já tirei uma mancha que estava ali. O Senhor vai te aformosear seu rosto. Infelizmente tem que ser assim, senão nós gloriaríamos em nós mesmos. Nossa fraqueza é essa. O livre-arbítrio pode nos levar a essas coisas, mas limitado pela nossa baixa estatura espiritual, por nossos erros naturais, e confessando eles, nós não temos mais risco, porque a gente não pode enganar, a gente não se engana a si mesmo. Alguém pode bater nas suas costas: puxa, que dom, que beleza, que sabedoria, seja o que for, mas o homem ou a mulher que tem sabedoria fala assim: Senhor, eu me conheço. Eu me conheço. Vocês lembram que quando Jesus falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te fez essa revelação chegar, foi meu Pai. Ah, mas Pedro ficou cheio de si. E quando ele inchou um pouco, o inimigo aproveitou, chegou lá e já falou nele: oh, cuidado, não vá se entregar a sofrimento, tenha dó de ti mesmo. Para trás de mim, Satanás, tu não conheces as coisas de Deus, senão somente a dos homens. Ainda Pedro tinha que passar seus caminhos amargos, tinha que escutar um galo cantar
lá no meio do mato para falar com ele: Pedro, você não é o que você pensa que é não, Pedro. Eu te conheço, mas você não se conhece. Mas é isso, queridos, à medida que nós vamos tirando de nós as nossas próprias estruturas, as nossas confianças pessoais, arrogância. Eu falo às vezes isso. Vocês querem conhecer quando a pessoa está com um problema de identidade? É quando ela começa a se mostrar muito. Você sabe com quem você está falando? Eu já sei, estou falando com alguém com problema espiritual. Você sabe quem eu sou? Ou a pessoa quer te apresentar as credenciais dele, daquilo. Distrai um pouquinho e começa a apresentar credencial. Ou falar alguma obra maravilhosa o tempo todo falando de si mesmo, ou diploma, ou nome, ou sobrenome, ou parentesco, ou influência política. Mas vocês podem ver, quem conhece o Senhor, que você distrai com ele, está apresentando Jesus Cristo. Conta um testemunho. Deus fez uma obra bonita ontem. Aconteceu isso comigo. Olha o que eu vou te contar que Deus fez na minha vida. E o nome do Senhor de repente é projetado. Queridos, nós fomos ressuscitados para vivenciar a graça de Deus. Deixasse as criancices. Essa é a proposta do Senhor. O Evangelho vem para isso, é o cinzel e o martelo. E tem dia que na igreja o cinzel e o martelo está na palavra de Deus. Hoje ele pega o cinzel e o martelo e dá uma batida no seu inimigo aqui, para acertar o seu perfil. Eu já contei aqui diversas vezes, porque me marcou muito. Um dia eu entrei no ateliê de um artista que eu admirava. Ele faz quadros com pincel. Aí Ouro Preto, um artista conhecido. Eu entrei lá, eu vi um quadro que ele estava fazendo. Olhei. Falei: não entendi seu quadro. O que tem aí? Falou: afasta. Eu dei uns passos para trás. Falei: continua não entendendo o seu quadro. Afasta mais. Eu fui lá para a porta do ateliê. Falei: olha que maravilha. Meu Deus, eu vi as ruas de Ouro Preto com a água. Como se estivesse após a chuva. E nos molhados do chão ainda tinha um reflexo da parede. Mas como isso surgiu diante dos meus olhos só longe? Por que eu não enxergo de perto? Porque eu faço esse quadro para ser enxergado de longe. Mas me responde uma pergunta. Você não está longe, você está perto. Como que você faz isso? É a arte do artista. Ele não viu o quadro. Ele tinha que afastar para ver. Mas na cabeça dele, vocês compreendem isso aí? Se afastar um pouco no tempo, você vai ver um quadro maravilhoso que Deus está pintando. E é você esse quadro. Mas tem que dar tempo, você tem que dar oportunidade para o Senhor. Não apressa o Senhor. Entrou alguém hoje que você está definindo o Senhor um prazo. A palavra do Senhor te fala: não marca prazo para Deus. Não marca prazo para Deus. Antes, abaixa um pouco a sua bola e fala: Senhor, tem misericórdia de mim? Dá para o Senhor me fazer calma até o dia que o Senhor quiser tratar meu assunto? Assim a gente vai crescer, irmão. Essa é a graça do Senhor. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. E não é a fé de ontem, não, é a fé de hoje. Amanhã é a fé de amanhã. Fé tem que estar viva. Eu não concordo de escutar alguém falar: eu, quando era moço, eu tinha muita fé. A fé é viva. Então agora ficou velho, ficou pior a fé. Está andando para trás. Eu penso que nós temos que falar assim: eu, quando comecei, eu tinha uma fé, mas hoje a minha fé é maior ainda. Se não for, tem que ser. Se ela não aumentar, nós temos que dar um jeito nela. Nós temos que dar um jeito dela melhorar. Porque nós somos salvos pela graça, mas é pela fé. Põe no seu ouvido essa palavra aí, ó. Pela fé. Acorda lembrando: pela fé. Eu tenho que crer que Deus é todo poderoso e tudo está na mão dele. Isso não me faz ficar passivo na minha vida. Eu vou trabalhar, vou fazer minha parte. Eu vou orar, vou clamar, vou pedir. Mas eu sei que depende dele. Ele trabalha em você. Por mais que você não veja, mas se você afastar um pouco, deixar o tempo passar, é assim o quadro da sua vida. Deus está desenhando agora. Se Deus te levasse você há 10 anos lá na frente, assim, dá uma olhadinha para trás. Olha como é que você está bonita, olha como você está bonita. Mas eu não viu porque não é para ver de perto, é para ver de longe.
É assim que está fazendo conosco. Você já leram a carta de Pedro? Eu comentei que um dia eu estava lendo a carta de Pedro, repreendendo vocês, cuidado com algumas pessoas aí que ficam torcendo a palavra de Paulo por causa da sua sabedoria, e as outras escrituras. Chamou a carta de Paulo, e ela de fato é, com o mesmo peso de uma escritura sagrada, que de fato é, mas ele reconhecia isso. Nosso querido irmão Paulo, porque tem pontos difíceis de entender, olha como é que ele mudou, olha como é que ele estava lá na frente enxergando coisas que ele não enxergava antes. É assim que vai ser na sua vida, irmã, é assim na sua vida, irmão. Deus não vai te decepcionar, não vai. Deus não vai te decepcionar. Seu marido decepciona, o filho, o pai, mas Deus não. No final você sempre vai falar: Senhor, o Senhor é mais bonito do que eu achava que era, o Senhor é melhor do que eu achava. Você vai falar de Jesus Cristo: Senhor, Tu és mais belo. Sabe o que está escrito em Salmo? Tu és o mais belo de todos os filhos dos homens. A beleza se derramou nos seus lábios. Você acha Jesus bonito? Você acha ele bonito? Se você gosta da palavra de Deus, você acha ele bonito, porque não é o rosto dele, é a beleza da obra, do caráter, do sentimento. Guarda isso. Ele vai provocar esse amor entre nós. Ele quer provocar isso. De vez em quando ele provoca isso. Provoca sentimento. Você gostar dele, você fala dele, fala bastante dele, ora bastante com ele. De repente você vai perceber que você vai sentir falta dele. Sente falta. Guarda isso. Você foi chamado e chamada para viver com ele, não para viver uma vida natural só. E todas as vezes que você perceber que você está indo mal em alguma coisa, tenta melhorar e confessa para o Senhor, não esconda o seu pecado. Para encerrar a palavra, o salmista fala: Senhor, eu te peço, não essas palavras, mas essa mensagem, eu peço o Senhor perdão pelos defeitos que eu conheço, mas também peço pelos que eu não conheço, pelos ocultos, porque eu ando tão desconfiado de mim que eu estou achando que eu tenho coisa ruim que eu nem sei. Tem pessoa que está tão desconfiada dela que ela se acha tão boa que acha que tem qualidade que os outros, o povo não viu ainda. Mas vamos ser diferentes, irmão. Fala: Senhor, eu ando com um problema que eu estou achando os defeitos de mim aqui que eu não estou gostando, e deve ter outros que eu não vi ainda. Me ajuda a resolver os que eu já vi e me mostra os que eu não vi, que eu quero trabalhar nele. Você aceita essa palavra hoje aqui? Você aceita Deus pôr um espelho em você devagar para não te fazer ficar assustado e mostrar para você umas coisas que ele não está gostando? Ele vai mostrar para você: seu cabelo não ficou bem penteado, não. Ele vai te arrumar um espelho. Olha, eu estou me revelando. Alguém aqui por esses dias, você vai perceber uma coisa em você que você não... Mas na sua casa alguém já percebeu. E tem sofrido com você, mas você não percebe. Tem alguém que sofre porque você tem um gênio que não faz o seu companheiro feliz, que não faz a sua companheira feliz. Hoje, se for com um espelho, você vai fazer uma coisa que você vem fazendo há muito tempo e vai se abrir sua visão, você vai entender: ai, apareceu, apareceu minha cara feia, Senhor. Você aceita essa palavra aqui? Eu não pensava não, mas essa palavra vai te fazer mais bonita, mais bonito. Coisa linda é aquele que conhece a Deus, irmãos. Quando aqueles homens do passado oravam, lá no céu Deus parava até os anjos. Olha quem está orando lá embaixo. Eu vou ter que tratar esse assunto, é rápido, olha lá. Olha o jeito que ele orou. Irmãos, eu tenho um amigo, Deus levou, ele era um ancião ainda. Irmãos, eu vou contar isso aqui muito rápido. Ele era ancião no Chile. Olha o que é o poder da oração, é quando a gente aprende a confiar mais no Senhor. Pula no braço dele hoje aqui nessa palavra. Sai do banco aí, fala: Senhor, eu vou pular no teu braço mesmo. Você não vai se decepcionar com ele. Ele estava no Chile, uma irmã com, acho que tinha, eu não vou falar o número, mas eram muitos filhos, uma escadinha. Ela estava no caixão e todos os filhos chorando. Isso aqui é forte. Mas eu vou contar porque eu sei de quem eu vi. Royal Alarcon.
Um dos anciãos mais antigos do Chile, eu conheci, ele foi meu amigo, frequentou minha casa, eu estive na casa dele algumas vezes, no Chile. Ela estava morta no caixão, todos os meninos chorando, aquele pranto. Eu falei assim, irmão Luiz, eu fiz uma coisa que eu nunca mais vou fazer. Mas movido por um sentimento de compaixão, porque ela era viúva, os meninos sem mãe e sem pai, gritando de dor, eu perdi a minha prudência de ancião. Eu ajoelhei, pus a mão em cima do caixão e falei, Senhor, ressuscita a tua filha. O que vai ser dessas crianças? Ela ressuscitou, levantou do caixão, e foi uma gritaria, os meninos pulando para lá, para cá, mamãe, que glória, e foi aquela confusão, tiraram do caixão, porque ela estava presa, tiraram ela, irmão, que coisa é essa, irmão? Isso é uma obra apostólica, que glória! Acalmado os ânimos, ela falou assim, irmão, não é glória. Eu falei, como, irmão? Irmão, você estava morta. Eu falei, eu sei disso. Vou contar para vocês aqui, irmão, quem puder crer, que creia. Eu, quando morri, eu saí do meu corpo. E tinha um varão de branco me levando para um lugar muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. E eu estava indo para lá. Esse varão falou comigo, pare, você vai ter que voltar. Eu falei, não me faça voltar. Você vai ter que voltar. Por essa oração você volta. Ele fez assim, eu ouvi você. Senhor, traga ela de volta. Oh, você me fez muito mal. Eu ia para um lugar de descanso e de alegria, você me fez voltar nesse corpo doente. Tem mais detalhe que eu não vou contar aqui. Da próxima vez, nunca mais faça isso comigo. Eu já estava indo para um lugar de muito descanso, muita alegria. Eu senti alegria. Irmãos, isso é real. A graça de Deus é isso. Não é uma filosofia para compor, para tapear o tempo nosso, não. É a verdade eterna, é o eterno, é o Salvador, é o Deus vivo que criou isso para nós. Abriu um véu, o véu abriu. O véu abriu, e o véu vai abrir para você hoje aqui mais. Você é crente, você crê em Jesus, mas você é morno, você é morna, você vive com um pé aqui e outro lá. Olha, hoje o Senhor vai te acordar aqui. Homem, mulher de Deus, levanta-te! Eu sinto o Espírito de Deus aqui. O Senhor vai te levantar hoje nessa pregação. Hoje você vai sair daqui crente, aquecido pelo Espírito de Deus. Essa mornice vai te deixar. Hoje o Senhor vai te acordar. O Senhor bate no teu peito e fala, eu te chamo para perto de mim. Levanta-te. 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 Irmão, estou sentindo uma virtude tão forte aqui, irmão. Levanta-te. Glórias a Jesus! Glórias a Jesus! Eu vou parar a pregação, irmãos, e guarda isso. O Senhor te tocou aqui, vai te tocar mais. O Senhor não quer você morno não, hein? Morno não. Aqui é um lugar diferente. Tem que ser diferente, precisa de ser diferente, porque nós estamos dentro da graça de Deus. A graça não é esse banco, não. A graça não é essa estrutura física aqui, não. É o Espírito derramado, vivo, ativo, que vai mexer em você, vai trabalhar em você. Igual seu coração bombeia sangue e faz a energia do teu corpo, você consegue andar. Hoje não é o coração que vai bombear, não. É o Espírito de Deus que vai bombear força em você para você andar. Ó desanimado, toma ânimo. Ó covarde, toma coragem. Ó carnal, vira crente de verdade. Ainda vou falar uma coisa aqui que eu não falaria pela minha razão. E perdoa a expressão que eu vou usar, mas eu obedeço ao Espírito Santo. Ó linguarudo, fecha sua boca. Glórias a Jesus. Eu não assustem não, irmão, porque eu creio e sei quem está me revelando as coisas aqui em cima. Glórias a Jesus. Essa é a graça do Filho vivente de Deus. Essa é a graça que você foi chamada para vivenciar. E vem cá que eu tenho mais coisa para fazer contigo. Vai chegar dia no culto aqui que eu vou fazer coisa com você que você nunca esperou. Eu tenho surpresa para você nessa igreja aqui. Eu tenho encontro marcado com você aqui no dia que você não sabe, no momento que você não espera.
Glórias a Jesus. Glórias ao Senhor. A palavra de Deus é a nossa alegria, irmão. Nossa alegria. Vocês percebem que o ar fica leve? Vocês não percebem isso? Vocês percebem que isso passa por aqui e vai purificando os ares, tirando peso ao homem, ó mulher, como essa vida tem de pesado, como a vida tem pesado para você. Você tem achado sua vida tão pesada, os anos te pesaram os ombros, mas hoje o Rei de todos os reis vai pôr o ombro debaixo do seu braço e vai falar com você: eu vou tirar um pouco do seu peso. Venha a mim, você que está cansada. Venha a mim, você está cansado. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Hoje Deus vai dar descanso para a sua alma nessa igreja. Receba o descanso de Jesus Cristo, a quem você deve amar cada vez mais. Se apaixone por Ele. Encha-se de amor por Ele. Deus seja louvado.